volta para o áudio. E um detalhe muito importante, né, que eu sempre digo semanalmente, nós não estamos aqui para falar para vocês, mas com vocês, né? Então, participem, podem interromper, principalmente no dia de hoje, do qual, após estas semanas aí, fazendo uma verdadeira introdução, né, desse processo de despertar da mediunidade em Paulo, hoje nós já vamos começar a falar desse processo muito mais ostensivo, né, e aqui discutindo algumas questões relativas à mediunidade. E para a gente fazer a nossa introdução, eu vou iniciar lendo o que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. No entanto, embora eu não goste muito de leitura, hoje eu vou estar fazendo uma leitura do Paulo Estevão, que aí são os detalhes de Atos dos Apóstolos. E por que eu vou estar lendo só hoje o Paulo Estevão? Às vezes a gente lê um pouco do Atos dos Apóstolos, porque a partir de hoje a gente vai estar falando sobre a mediunidade ostensiva. Então é extremamente importante ficarmos nesses detalhes da mediunidade ostensiva, recorrendo ao Paulo Estevão e trazer todos os detalhes, tá legal? Irmãos, acho que o som desativou. Mas aí, meus irmãos, a gente vai iniciar essa leitura aqui a partir do item 11 do capítulo 16. A gente até leu o início do capítulo 16 na semana passada, para a gente entender todo esse processo em forma de introdução, para que na sequência a gente consiga entrar no Paulo Estevão, como eu disse. Tá legal? Então vamos lá. E navegando de Troade, só para lembrar, né? A gente falou na semana passada até aquele momento em que Paulo reencontra Lucas, né? E ali eles vão para Filipos. Então vamos lá. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se em toda a sua casa. E saindo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Né? Então, uma leitura um pouco mais extensa, mas que vai servir de base para os nossos estudos hoje, né? E que talvez pela primeira vez aí nessas semanas, ao longo de todas essas semanas, nós conseguiremos adentrar mais em detalhes no que se refere à mediunidade ostensiva propriamente dita. E antes que eu comece qualquer comentário, eu gostaria de perguntá-los, né? O que chamou a atenção nessa primeira leitura, relacionando isso à mediunidade? O que vocês acham que mais marcou nessa passagem de Atos dos Apóstolos? Não conseguiram entender bem ou entenderam por parte? O que vocês acharam dessa primeira leitura? Vamos lá. Conseguiram identificar um processo mediúnico? O Rafael. Sim. Bem, a gente vê aí o caso dessa pitonisa, né, que eles chamavam, né? Sim. Aí a gente vê aí a mediunidade totalmente assim, né, sem controle, sem responsabilidade, né, porque precisou da intervenção de Paulo para que ela se posicionasse, né? Ou seja, né? Então o recado não é bem por aí, não, que está vindo aí, não. Então, essa questão aí, né, da comunicação aí, a necessidade do médium estudar e se evangelizar, para que a mensagem possa ser clara, simples, clara e verdadeira, né? Isso que me chamou a atenção na questão da incorporação dela, né? Sim. Além da mediunidade da pitonisa ou algum outro mais detalhe, pessoal, vocês gostariam de comentar? O que a Edmeia levanta, né, é um fato muito interessante que a gente vai ver realmente aqui nos detalhes, viu, Edmeia? Que é a mediunidade que não é evangelizada, né? A mediunidade sem Jesus. E o que isso pode causar? E só para a gente fazer uma pequena introdução também, para vocês entenderem melhor o contexto, quando eles chegam em Filipos, Lucas e Timóteo ficam poucos dias naquela cidade, e depois, dentro do planejamento que eles tinham, eles saem e vão para Tessalônica, para que em dupla eles pudessem aproveitar melhor. Em vez de ficar os 4 na mesma cidade, Lucas e Timóteo vão para Tessalônica,
e então Paulo fica em Filipos ao lado de Silas. E é tão engraçado que quando eles procuram saber se tinha sinagoga no local e não tinha sinagoga na cidade, eles têm notícia que as únicas pessoas que tinham religiosidade lá eram as mulheres e crianças, jovens, mulheres também, nenhum homem. Eram crianças e jovens, mulheres, moças e mulheres adultas, que se reuniam à beirada do rio, um rio muito famoso de Filipos, e ali eles se dedicavam, né, aos cultos que eles tinham. Então, pela primeira vez, onde o evangelho chega na Europa, né, pela primeira vez o evangelho chegando no Ocidente, ele é pregado às mulheres, às mulheres. E aí, dentro das mulheres, e Paulo muito emocionado, porque à medida que ele via aquelas mulheres comentando sobre as questões de Deus, ele lembrava que no momento da crucificação, as únicas que tiveram fidelidade para Jesus foram as mulheres, né? Muita gente fala que Paulo é preconceituoso, que Paulo é machista, e a gente vê que ele se emocionando, ele chorando, ouvindo e percebendo a fidelidade, né? E a fé daquelas mulheres. E acontece um outro fato incomum, que é Lídia, uma dessas mulheres que era, sem dúvida, a líder religiosa, era uma mulher rica, comerciante de púrpura, né? E que oferece a própria casa, não só para abrir uma igreja. Então, na primeira pregação que ela ouve de Paulo, ela já se converte, um espírito que certamente já veio preparado para isso, não é? E ele não teve dúvida, não vacilou na fé, se converte e oferece a própria casa, não só para abrir a igreja de Filipos, uma igreja que mais tarde recebe uma epístola de Paulo, né? Como também oferece hospedagem na própria casa àqueles homens, o que era totalmente incomum. Uma mulher também viúva, sozinha, abastada, e que recebe homens desconhecidos em sua casa. Então, aquilo ali, o próprio Lucas fala em Atos dos Apóstolos que os constrangeu, mas aí eles venceram a vergonha, venceram os preconceitos da época e foram se hospedar na casa de Lídia, né? Antes que Lucas e Timóteo partissem e ali ficasse apenas Paulo e Silas, né? E aí, como eles queriam também alcançar os homens, alcançar outras pessoas na cidade, não só aquelas mulheres que iam para a beirada do rio, eles começaram a pregar em praça pública. E aí a gente vai ler o Paulo Estevão, dando pausas, porque a partir de agora, tudo isso que a gente leu em Atos dos Apóstolos, a gente vai ler e comentar com mais detalhes. E vamos participar, vamos prestar atenção na leitura para a gente participar, né, e abrir para o debate, porque agora é o ponto que a gente esperava, né, a questão da mediunidade ostensiva. Então vamos lá. Na mesma época que eles começaram essas pregações, possuía Filipos uma pitonisa. Agora já é Emmanuel, tá, gente? Não é Atos dos Apóstolos. Então vocês vão ver que é mais fácil ainda de entender. Uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Então, aquela médium ficou famosa não apenas em Filipos, mas em toda a região, né? Hoje, inclusive, eu estava dando uma olhada no Instagram, né, vendo os stories do Instagram, e ali passa uma publicação patrocinada de uma mulher, e aqui, gente, eu não falo para denegrir ninguém, não falo com ar de superioridade religiosa, mas para que a gente faça uma análise, né? Uma cartomante com 1.200.000 seguidores na rede social, né? Que faz trabalho ali para conseguir o amor de volta, essas coisas. Então, vejam só, passaram 2.000 anos e esses fatos ainda são comuns, não é? Sejam eles ostensivos, ou seja, que fica muito fácil da gente perceber, palpável, né? E sejam também de forma discreta. Aqueles médiums que ganham dinheiro na calada, na surdina, né? Enfim, vamos em frente. Então, essa pitonisa ela ficou muito famosa, muito conhecida, né? Segundo Emmanuel. E ele continua nos falando, só um minutinho. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Então, essas tradições de Delfos, né, eram ordens que vinham da espiritualidade superior e que as pessoas tinham aquilo como lei, como lei. Então, tudo que ela falava para aquela cidade de Filipos e para a região era uma lei, era uma determinação e as pessoas seguiam. E aí a gente já começa a não achar que aquilo ali está muito distante, né? Que foi só essa história da pitonisa. Mas existem nas próprias casas espíritas kardecistas pessoas que ouvem e seguem tudo que os espíritos falam de forma cega, não é? Sem chamar à luz a razão. E isso é muito sério.
Isso é algo que a gente precisa realmente pensar, refletir, com todo respeito aos espíritos superiores, não é? Mas se realmente o espírito provém de Deus, a gente vai conseguir confrontá-lo com a razão, de forma respeitosa, e só fortificar a nossa fé e a nossa crença. Mas o que não podemos é sair acreditando em tudo, sem fazer o nosso raciocínio, sem filtrar, sem ter bom senso, e deixar literalmente que eles dirijam todas as nossas vidas, não é verdade? Gente, toda pausa que eu fizer, às vezes antes de eu voltar à leitura, se quiserem me interrompa e vamos para o debate, tá bom? Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuravam mercantilizar seus poderes psíquicos. Então, na verdade, não era ela apenas que recebia os benefícios da mediunidade, mas ela estava sendo explorada por comerciantes, não é? Que estavam aproveitando ali os dons mediúnicos delas para ganhar dinheiro, para ganhar muita grana. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evolutivos, segundo Emmanuel, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. Então, nas coisas mais triviais da vida, aqueles espíritos se divertiam, dando orientações e guiando aquela gente cega. Então, eram cegos conduzindo cegos, né? E todo mundo ali acreditando realmente numa grande divindade. É o que acontece em processos, por exemplo, de obsessão coletiva numa reunião mediúnica e um grupo mediúnico. Né? Todo mundo sai acreditando em tudo e achando que aquilo ali é a verdade absoluta. E, por outro lado, os espíritos estão dando risada, né, da nossa cara. A situação era altamente rendosa para os que exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Então ela chega e o pessoal fica extasiático, né? Inclusive eles já estavam dominados por entusiasmo, ouvindo e prestando atenção naquela oratória de Paulo que já havia se tornado uma oratória que convertia os corações, que envolviam as pessoas, né? E aí chega aquela mulher que era a ídola, né? Que todo mundo ouvia, que todo mundo seguia na cidade. Então eu acredito que eles passaram a estar realmente, Emmanuel usa esse termo, né? Eles ficaram em êxito inexcedível, né? Entraram em êxito quando vê, diante daquela pregação que já estava linda, chegar um espírito, né? Aliás, chegar aquela que recebia os espíritos, né? Terminada a exposição evangélica, os missionários observam que a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar. Então ela dá um berro, ela dá um grito que todo mundo estremece, não é? E vejam o que ela exclamou nesse grito. Recebei os enviados do Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Vejam só. A mulher que era ouvida por todos, quando observa Paulo e Silas, ela faz essa exclamação, essa afirmativa. Recebei os enviados do Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Então, teoricamente, todo aquele povo que ouvia já há anos a pitonisa, passaram a dar ainda mais crédito às pregações de Paulo. Então, a gente às vezes pode pensar assim, então tá ótimo, né? Uma coisa ruim trazendo coisas boas, que todo mundo agora vai prestar atenção no evangelho. E aí a gente volta numa frase que eu sempre gosto de dizer. Atrair é diferente de converter. A mediunidade, ela atrai, mas a conversão vem pela obra, né? O exemplo da caridade é o que comove os corações e faz com que as pessoas se convertam, não a mediunidade em si. Inclusive, se a gente falar que vai ter uma palestra, o Centro Espírita dá 100 pessoas, vai ter uma reunião de cura, o Centro Espírita dá 2.000 pessoas, não é? Uma reunião com cartas consoladoras dá 3.000 pessoas, uma reunião de materialização dá 10.000 pessoas. Então, as pessoas são atraídas, mas converter é diferente. E ali um processo mediúnico, teoricamente, estava fazendo um bom serviço para o Evangelho, dando crédito às coisas que Paulo e Silas falavam acerca de Jesus. Algum comentário, meus amigos, até aqui? O que vocês estão achando? Eu vou, de novo eu vou comentar aqui. É porque eu fiquei ouvindo aqui, né? E a gente vê aqui que
fico imaginando, né? Ela gritando no meio da multidão, é, sobre o feito, né, de Paulo, sobre o feito de Paulo e dos amigos dele, né, do pessoal dos apóstolos que estava com Paulo. E a gente vendo aqui, quer dizer, ficou todo mundo ali ouvindo. Então, na verdade, ela estava assim, elogiando, enaltecendo, né, a questão mediúnica. E que a gente sabe é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, esse endeusamento, né, da mediunidade, endeusamento aí das pessoas que pregam a boa nova, e a gente precisa ser muito cuidadoso com isso, porque às vezes a gente falta com a caridade para com o outro. E Paulo foi muito esperto, né? Que imediatamente ele falou, não, para parar aí, né? Para aí, porque não dá certo, não, né? A gente está lá no Atos, né, dos Apóstolos. Então, é uma questão que a gente tem que pensar muito nesse trabalho mediúnico. Porque isso acontece também quem frequenta a reunião mediúnica. De repente, o Espírito vem nos elogiando muito, colocando a gente lá e fala, tem uma coisa errada, né? Porque o Espírito que está ali para trabalhar, que faz um trabalho sério, não fica ali. É lógico que a gente pode e deve elogiar, mas não fica ali elogiando, enaltecendo ninguém, não. Então, a gente vê o cuidado de Paulo aí nessa questão, né? Custou a prisão dele, mas ele achou melhor essa posição. Perfeito, Edmé, perfeito. Inclusive, hoje a gente tem mitificado muito a figura do orador, né? Desse médium que tem o dom da palavra. Então, o orador ele está em cima de um pedestal, literalmente, e é um intocável, né? Dentro do meio espírita hoje. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Porque a gente pode fazer a vida dessa pessoa se perder e quem tem o dom da palavra tomar muito cuidado e não perder de foco que muito mais importante do que falar é a gente estar vinculado a uma obra social, né? Para a gente não se perder com isso, né? E não achar que a gente é alguma coisa. São dons diferentes. Enquanto um tem o dom do passe, o outro tem um dom de fazer um acolhimento, um atendimento fraterno, o outro de abraçar e levar um magnetismo ali para a pessoa que está aflita, né? E ninguém é melhor que ninguém. São dons diferentes para uma mesma causa, né? E o que eu acho muito interessante é que Silas aqui ele representa a maioria de nós e Paulo representa a minoria dos que têm o discernimento, né? E Paulo talvez aqui ele até representa muito a característica de quem tem que ser um doutrinador, né? Um coordenador de reunião mediúnica. Eu não estou falando que o coordenador tem que ser melhor que os outros, mas o coordenador ele tem que ter um discernimento muito grande, muito grande. Ele tem que pensar fora da caixinha, ele tem que estar o tempo inteiro desconfiado. É preferível a gente rejeitar 99 verdades do que uma mentira, não é? E o que Kardec fazia, se não conversar com os espíritos de forma respeitosa, mas questionar, não é? E às vezes até esse diálogo, né? Muitas vezes vai desarmar um espírito brincalhão, principalmente quando esse diálogo vai em torno do evangelho, né? A gente consegue realmente separar o joio do trigo. Mas olha o que Emmanuel fala. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos, então eles assustaram, tanto Paulo como Silas. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração, em atitude discreta. Ou seja, aconteceu uma vez, vamos ficar calados, vamos ficar na nossa, deixa para lá, passou, né? Não vamos falar nada. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana, os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhorava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. Então aconteceu uma vez alguma coisa, no dia seguinte, durante a semana inteira, aquele negócio ali já estava começando a sair do controle, não é? E às vezes, meus amigos, o nosso trabalho doutrinário, ele vai extrapolar os muros da casa espírita, não no que se refere a pegarmos o que é dito numa reunião mediúnica e sair fofocando, não é? Mas a gente precisa, às vezes, fazer uma pesquisa na internet, a gente precisa pegar um livro que não é um livro espírita, mas um livro científico para estudar alguma causa ou outra, para ter um entendimento melhor sobre os fatos que estão ocorrendo e ali a gente ter um discernimento maior. Então, vejam só que interessante o que Emmanuel comenta sobre isso. O ex-rabino, ou seja, Paulo, no entanto, desde a primeira manifestação, desde o primeiro dia, olha como que Paulo era velhaco, tanto que Paulo era esperto.
procurava saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia às consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, que píndues eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Então, Paulo, ele instaurou um inquérito, ele investigou a vida da mulher, das pessoas que se associavam, até saber que ela tinha virado sócia. De uma mulher que só trabalhava para os comerciantes, virou sócia. Não é? Então, vejam como é que Paulo era inteligente. Ele não contava só com a intuição pura. Ele fazia a parte dele para ter uma compreensão melhor do assunto, né? E é o que a gente muitas vezes precisa fazer. Isso é uma forma de estudar, né? De buscar esclarecimento. Então ele estava esperando a oportunidade, né? Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo. Então vejam o que é o lado moral do homem e a firmeza dele, não é? É por isso que, por exemplo, o doutrinador, ele não tem que ser grosso ou sem educação com a entidade, mas ele precisa falar firme, né? É a energia envolvida no amor. Então, Paulo fala em tom imperativo, a passos firmes, né? Espírito perverso. Não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos interesses sagrados de Deus. Então, poucas palavras, mas extremamente enérgicas, verdadeiras, profundas, aliada ao aspecto moral que Paulo já havia estabelecido na própria vida. Por isso que ele demora tanto tempo para fazer uma primeira abordagem a um espírito, a expulsar o primeiro demônio, a ser pela primeira vez um doutrinador do evangelho. Não é? Aqui, se a gente for olhar em relação a tempo, a gente está falando de quase 15 anos da conversão de Paulo, se não 15 anos. Então, a gente já vê que ele já tinha, né, um espaço de tempo aí de dedicação ao evangelho para falar com propriedade a esse espírito. Alguém gostaria de fazer um comentário? Vamos lá. Acho que essa parte aqui é muito interessante, né? E fala, obviamente, do dia a dia de uma reunião mediúnica. Rafael, é Beth. Sim. Sim, Beth, fique à vontade. Vou abrir meu vídeo aqui. Quando você fala disso, nos remete muito à questão do orgulho que a gente ainda tem, né? Porque enquanto médios no trabalho, a gente se orgulha, às vezes, de estar recebendo um espírito que tem um pouquinho mais de luz, vamos dizer assim, e aí esse cuidado que Paulo teve, né, dessa mulher estar ali falando, o espírito falando através dela e elogiando, ela estava, na verdade, era um lobo revestido de ovelha, né? E vem ali trazer para ele, vem falando palavras tão bonitas que, se ele achasse por bem, ele poderia falar: realmente, eu estou aqui a trabalho do Cristo, né? É isso mesmo que ela está falando, que bacana, eu sou isso mesmo. Olha a sutileza da vaidade e do orgulho, né? E a gente, a todo momento, a gente tem que pensar nessas questões. Na quinta-feira, nós estávamos comentando na reunião online, né, mediúnica, sobre isso. A Beth está aí, Paulinho, que participa, Cristina, sobre isso, né?
às vezes, nós, enquanto médiuns, tem alguns doutrinadores que vêm perto da gente e falam assim, tá ali tá doutrinando o espírito. Depois chega e fala, né? Mas será que meu neto não está aí, não tem uma mensagenzinha para mim? Será que meu filho, sei lá quem, não está por aqui? Você está percebendo? Não. Então, assim, se a pessoa não se preocupa, né, em autoconhecer, ela vai começar até a receber mesmo um neto que não está ali, uma filha que não está ali, só para mostrar serviço. Então, nesse aspecto, Paulo foi muito sábio. E o interessante, quando você falou, né, firme, o rigor do amor, né? Ele falava com autoridade, mas com amor àquela pessoa. E isso diferencia. Eu acho que isso diferencia. Porque às vezes pode vir um doutrinador e falar com você, com o espírito que está ali e tal, você não sente nada. Eu não sei se vocês viram o filme de Divaldo, eu achei muito bacana a representação desse momento no filme dele, né? Que o moço lá vai doutrinar um espírito e não consegue nada, o espírito fala, quem é você, né? E aí aquela dona que estava lá caladinha, vem, conversa com propriedade, com firmeza, e o espírito escuta o que ela está falando. Eu não sei se está dentro do que você estava explicando, mas me veio muito isso aqui nesse momento. Obrigada, viu? Perfeito, Beth. E é isso mesmo, minha amiga. A gente precisa entender, primeiro, o médium, o Chico falava uma coisa muito simples, né? E que tem um significado até hoje muito importante, que o telefone toca de lá para cá. Então a gente não tem que ter que satisfazer as pessoas o tempo inteiro com os dons mediúnicos, né? A vontade das pessoas, porque o telefone de fato toca de lá para cá. E esse outro detalhe também da autoridade moral, né? De falar firme, mas falar com amor. Tem gente que fala as verdades assim, olha, nua e crua, e ele fala assim, eu sou sincero, eu falo mesmo, falo na cara. E aquilo ali acaba derrubando ainda mais o irmão que está no caminho. E tem outros que falam realmente, ó, ele pode falar todas as suas dificuldades, como diz, na sua cara, mas faz isso com tanto carinho que você nem percebe, né? Eu me lembro muito, quem tinha um dom de falar sobre isso maravilhoso era o meu pai. Papai, ele chamava os filhos para conversar e ele sempre falava as verdades com a gente. Então, às vezes, o que, por exemplo, a minha irmã chegava e falava assim, você é isso, ou alguém falava assim, e que a gente fica com raiva, né, quando fala do nosso defeito, da nossa dificuldade, papai conseguia falar aquilo ali com tanto amor, mas de uma forma tão séria, que a gente começava a chorar de vergonha. A gente chorava de vergonha, não é? Então, é esse o detalhe, né? O doutrinador, ele tem que ser um pai para aquele espírito que está manifestando, ainda que aquele espírito esteja contrário às nossas convicções, ainda que ele esteja tentando atrapalhar a reunião, a nossa vida, né? A gente precisa enxergar como irmão. É muito engraçado, né? Tem em Atos dos Apóstolos aqui também, no capítulo 19, é um pouco mais à frente, né? Disso que a gente está comentando, no item 15, para quem quiser ver depois, um homem que foi um dos que conheceu Paulo nessas diversas viagens que ele fez e que foi tentar fazer o que Paulo tinha feito, doutrinar um espírito, né? E aí, o que acontece? Olha o que Lucas nos relata em Atos dos Apóstolos. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, ou seja, aqueles que estavam tentando doutrinar. E olha como é que eles doutrinavam, né? Está lá no item 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Então ele tentou falar isso, né? Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes dos judeus. Então, um dos filhos ali do sacerdote estava querendo doutrinar em nome de Jesus, em nome de Paulo. Saia, em nome de Jesus, de Paulo a quem sirvo, saia. Um dia o espírito maligno lhes respondeu. Olha a resposta do espírito. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então, isso aqui é muito forte, meus amigos, né? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então, essa pergunta aqui, essa passagem, que está em Atos 13, 19, 13, é um chamamento para a gente, enquanto médium,
para a gente saber, né, se nós estamos atraindo ou contribuindo com a conversão das pessoas, não é? E aí tudo está ligado às questões morais, não é verdade? E vejam o que acontece com a pitonisa. Imediatamente a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. Olha que lindo que Emmanuel coloca. Recobrou energias. Então, o que aparentemente estava trazendo benefícios para ela, financeiramente falando, estava acabando com as energias dela vitais, trazendo enfermidade psicológica, social, física, espiritual, não é? Então, ela recobra as energias, recobra o ânimo, sem a atuação ostensiva daquele espírito que há muitos anos estava desencaminhando ela, obviamente, com o primeiro passo da médium, né? O primeiro passo nunca é dos espíritos, mas de nós encarnados. O fato provocou enorme admiração popular, nos afirma Emmanuel. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Gente, Silas, segundo Paulo, se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto, né? Então Silas, assim, o chão caiu para Silas, literalmente a casa caiu, não é? Porque ele estava sentindo, gente, tem coisa melhor do que sair e na verdade, a maioria da gente está precisando, a gente quer muito mais ser acolhido, ter a mãozinha passada na cabeça pelos espíritos, do que verdadeiramente a gente ouvir as orientações dele relacionadas aos trabalhos que a gente tem que desempenhar, às pessoas que a gente precisa perdoar, né? Aos pobres que a gente precisa estender a mão no caminho. E aqui, então, para Silas estava lindo. E a gente ficar ali numa reunião mediúnica só para ouvir elogio de espírito deve ser maravilhoso, né? Deve ser uma coisa realmente fantástica. Mas o propósito não é esse, não é? Vejam só. Quando se viram a sós, ou seja, Paulo e Silas, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude. E perguntou, então ele foi tirar satisfação com Paulo, Silas, por que ele tomou aquela atitude? Quais foram os motivos? Acaso não falava ela em nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? Então, uma pergunta também inteligente daquele que estava ali como pupilo tentando aprender com Paulo. E foi questionado pelo pupilo. Olha só, acaso não falava ela no nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? O apóstolo sorriu e sentenciou. Aí que eu falo, a gente tem que estudar. Vamos usar esse trechinho aqui porque é lindo, né? A resposta de Paulo. Porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Poder-se-á julgar na terra qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Gente, isso é bonito demais, né? A gente deveria, né, até ter essa frase aí nas nossas salas de reunião mediúnica. O espírito pode até falar em Deus, mas nem todos vêm de Deus, não é? Rafael. Alguém gostaria de fazer o comentário? Pode ficar à vontade. É a Ana Paula que estou falando, tudo bem? Sim, Paula, tudo jóia. Uma vez eu trabalhava num lugar e eu trabalhava junto com evangélicos. Eu estou aqui rindo assim, com muito... Lembrando, né, da situação, porque eles faziam orações antes de trabalhar. E eu participava junto com eles, porque eu não tenho problema nenhum com eles, né? E aí eles me perguntaram por que eu não era evangélica. E eu falei assim, não tem como. Eu percebo, eu escuto, como é que eu vou ser evangélica? Vai dar conflito, vai dar problema. Aí ela veio no outro dia, justamente com esta lição da pitonisa, para mim, falando para mim. Acho que ela tentou tirar o espírito de mim também. Sim, e ela agora... falou comigo que assim, eu fiquei caladinha, falei, Senhor, meu Jesus, me ajuda a ficar caladinha, quietinha aqui, porque a situação não está boa.
E aí elas viram assim, não vai ter jeito, né? Larga ela. E aí eles me deixaram pra lá. Larga a pitonisa para lá, né? Eu tô aqui junto com vocês, não tô mexendo, deixa eu quieto. Sim. E é engraçado, Joana, que agora no decorrer aqui da fala a gente vai ver que, na verdade, aqui não é uma proibição da mediunidade. É esse ponto que a gente vai ver agora, tá? E a gente vai ver o desenrolar dos fatos aqui, o que acontece, né? Eu podia falar junto com eles que na oração deles que eu não estava fazendo nada demais, né? Eu gostava de participar porque quando eles fazem a oração, eles conhecem, eles estudam a Bíblia. E eu gostava de escutar, porque a gente agora que está pegando esse gosto de ler a Bíblia e entender, né? Até estava vendo que você participou do um estudo do dez Mandamentos com Haroldo, aquele judeu e mais um outro senhor, você estava lá vendo. E aí você fala, você até deixa lá uma palavra lá, que espetáculo, né? De poder compreender os 10 mandamentos. Quanta Exato. coisa que está dentro daquilo também, né? De cada fala. O Álvaro, inclusive, que é o nosso amigo judeu, eu tenho uma série com ele todos os sábados. Hoje, inclusive, temos ao vivo às 21 horas, que é sobre as bem-aventuranças. Então, hoje a gente está na última bem-aventurança já e a gente termina a série semana que vem. São um total de 9 episódios. Mas e é bacana. Os outros? Sim, estão todos no meu canal do YouTube. E é bacana, Ana, que lá a gente traz a visão judaica de cada bem-aventurança do Evangelho e Espírito. Então, a gente faz em cada sábado esse paralelo, né? Essa visão geral. E é isso, a gente precisa abrir as nossas mentes, porque, por exemplo, é difícil entender o Novo Testamento sem termos auxílio do entendimento do que está no Velho Testamento. Então, uns precisam dos outros, né? Isso é muito interessante. O Paulo, ele teve todo esse entendimento ampliado do Evangelho, porque ele conhecia o Velho Testamento. Ele tinha um conhecimento do Velho, né? A justiça antecede o amor, e o velho é a justiça, o novo é o amor, né? Essa é a melhor parte que eu queria pegar deles, né? O conhecimento que eles tinham e eu não tinha. Sim. Né? E aí ela queria me fazer comigo igual a pitonisa. Eu falei, ai, minha nossa senhora. E isso é um fato interessante, porque eu não estou falando que a gente tem que ficar debatendo e brigando, né? Mas de vez em quando a gente tem que jogar umas coisas no ar, né? Por exemplo, não sei o quê, porque teve a pitonisa. Inclusive, esse fato da pitonisa é lindo, né? Que mostra, a gente pode falar, não estou falando que você deveria ter falado, mas se acontecer conosco, né? Você, olha, inclusive é muito bonito, porque ele mostra, né, realmente, quando os dons divinos são aproveitados com interesse próprio, né? Aquelas pessoas que recebem dinheiro dentro da religião. Inclusive, a mediunidade foi incentivada naquela mesma cidade em Filipos, não é? Quando Paulo foi preso, ele foi libertado do presídio por um anjo, né, do Senhor. Então, um espírito que veio, né? Então, você vê que a mediunidade... E aí, eu só falei com ela assim, olha, eu te agradeço pelo carinho que você está tendo comigo, que você está achando que está fazendo, assim, a melhor coisa para mim, me libertando, né, como fez lá o Paulo Capitonizo. Mas, Exato. Aí eu falei, só que o que eu vejo, o que eu sinto, eu não uso ele de uma forma para poder ganhar com isso, ou me fazer mais importante do que o outro, né? A gente só percebe, né? Então, aí ela me deixou quietinha lá, eu falei, deixa quietinha. Porque às vezes também não adianta a gente debater as questões religiosas, a gente tem que deixar e relevar, não é? A gente sente, a gente tem um time, né? Quando pode falar alguma coisa ou não, né? E às vezes cada um tem seu tempo. E vejam só, pessoal, que interessante. Olha a continuidade do raciocínio de Paulo dentro de tudo isso, Ana. Que fizemos para receber elogios? Ele pergunta para Silas. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as nossas imperfeições da alma. O que é o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão, senão aquele que se esforça diariamente contra as más inclinações? Então, Paulo fala, dia e noite nós estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Então, a gente ainda está cheio de mazela e acha que a gente nem concluiu a obra e achar que aquilo ali é verdade. Então, essas palavras de Paulo, esses conceitos que ele traçava e essas explicações para Silas, são roteiros para a gente.
para nos fazer despertar também e perceber onde que nós estamos, né? Ana, tá sem áudio, eu não estou conseguindo te ouvir. O que você falou agora é uma coisa para a gente olhar, que me fez até refletir aqui nesse momento, de olhar para dentro de nós quais são as nossas intenções com os nossos dons, né? Quais são as nossas intenções? Como que a gente usa esses nossos dons? Que é muita responsabilidade. E essa intenção está só dentro de mim, ninguém percebe. Ninguém sabe dessas intenções, só eu sei, né? Sim, inclusive está no prefácio aqui do livro Paulo Estevão, Emmanuel fala que o que justifica trazer essa obra é que as igrejas, de uma forma geral, ou seja, os templos religiosos estão mornos, amornecidos, e que os crentes carregam falsos desejos. Então, são falsos desejos que a gente tem no nosso íntimo em relação a Jesus, não é? E aí, em contrapartida, a gente encontra no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando qual a maior de todas as virtudes. E os Espíritos respondem, a que é feita de forma desinteressada, sem interesse próprio, não é? Então, o dom mais lindo também é esse, é aquele que você utiliza-se dele em benefício do próximo sem nenhum interesse próprio, né? Senão o de levar luz a outras pessoas. E como você bem disse, isso é individual, né? Paulo continua nos ensinando. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Paulo usa esse termo também em uma de suas cartas, né? Que ele era acometido por um espinho, ele tinha um espinho na carne. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele carregava esse espinho na carne, né? E ele continua, então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o próprio mestre rejeitou o qualitativo de bom? Será que é justo aceitarmos elogios quando o próprio Jesus negou o qualitativo de bom? E Paulo continua. Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Fiquem atentos, meus amigos, porque Paulo vai nos falar o que verdadeiramente espírito superior, espírito que trabalha para Jesus, falaria conosco nas reuniões mediúnicas, não é? Estimularia o nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Então, é estimular o nosso esforço, não elogiar, não bajular, não passar a mão na cabeça, mas estimular o esforço, compreender nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é chave de grande movimento comercial. Silas impressionou-se com os esclarecimentos, mais que justos. Entretanto, dando a entender suas dificuldades para compreendê-los inteiramente, acrescentou: todavia, será uma lição para não entretermos relação com o plano invisível? Ou seja, então quer dizer que isso aí aconteceu, foi um chamado para que a gente não se comunique mais com os espíritos, para mostrar que a gente não deve ter esse tipo de comunicação? É o que os evangélicos queriam fazer com a nossa irmã Ana Paula, né? Ó, Ana, é isso então, né? A gente está fazendo isso aqui porque não tem que ter comunicação, né? Você apitoniza e vamos encerrar isso aí. Essa foi a pergunta de Silas. Então quer dizer que nós não podemos comunicar com os espíritos, né? Agora, Paulo, ele estava mediunizado aqui nessa resposta, gente. Tinha o bom senso dele, mas aqui ele estava mediunizado. Vejam só. Como pudesse chegar a semelhante conclusão? Respondeu esse rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Olha que lindo isso, meus irmãos. O cristianismo sem o profetismo, ou seja, sem a mediunidade evangelizada, seria um corpo sem alma. Se fecharmos as portas da comunicação com a esfera do mestre, como receber os seus ensinos? Como nós receberíamos a doutrina dos espíritos, não é verdade? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade
repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no cristianismo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto. Né? Então isso é muito bonito, meus amigos. É muito lindo essas orientações de Paulo e que poderia servir até como um manual também para a gente que está se candidatando a sermos médiuns evangelizados, não é verdade? Aqui a gente vai ter uma outra parte, eu não sei, Alessandro, como que está a questão do tempo, que seria a gente entrar em outro fenômeno mediúnico. A gente vai falar de efeito físico, do que aconteceu na sequência. Eu acho que a gente poderia deixar para a próxima semana, né, juntamente com os fatos que ocorreram em Corinto, que é o próximo ponto que a gente vai estudar, a mediunidade ostensiva, que é a continuidade da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele inicia o processo da psicografia, que foram as chamadas cartas, não é? Então a gente pode deixar efeito físico e psicografia para a semana que vem, para a gente não perder de foco esse assunto aqui, a reflexão. Porque se a gente traz muita informação também, às vezes a gente não consegue assimilar bem nenhuma nem outra. Né? Então eu prefiro não correr com a próxima e abrir agora para que a gente possa conversar a respeito, né, desta mediunidade sem Jesus, dessa mediunidade que às vezes acontece, né, espíritos com intenções que não são as nossas ou que não são as do Cristo, mas que serve também de alerta a todos nós, né? E que reunião mediúnica que não passou por isso, que não vai passar. Então a gente tem que estar sempre muito vigilante, né, para que o que aparenta ser bom, na verdade, pode nos prejudicar. Né? Porque o mal tem aparência de bom. Então a gente tem que estar sempre muito receoso com aquilo que parece muito lindo e sobrenatural, tudo muito maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, não desconsiderar a mediunidade e entender, como Paulo disse aqui, né? Nós precisamos de mediunidade, meus amigos, porque do solo só vão brotar alimentos para o corpo. Portanto, segundo Paulo, nós não podemos fechar as nossas portas de comunicação com as esferas mais altas da vida, porque o cristianismo sem o profetismo, sem a mediunidade, seria um corpo sem alma. E aí ele faz um paralelo, desde o momento em que o Cristo ressuscita, a ele aparecer para os apóstolos, no caminho de Damasco para Paulo, o dia de Pentecostes, né, que realmente foi o cumprimento do que o profeta Joel falava, capítulo 2 do seu livro, no capítulo 14, aliás, do livro de Joel, do profeta Joel, e que está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A gente poderia lembrar da ascensão de Jesus diante de 500 irmãos da Galileia, a ascensão espiritual do Cristo, depois de estar materializado 40 dias pós-crucificação, desde a anunciação do nascimento, quando Gabriel orientou Maria, José, Zacarias, Isabel, os pastores do campo, todos recebendo a visita de um espírito, a transfiguração, que eu acredito que na verdade, a gente poderia fazê-la, né, esse estudo, como fechamento das nossas reflexões nas próximas semanas, que é uma reunião mediúnica a céu aberto, a transfiguração de Jesus, que ocorre vários fenômenos mediúnicos, mas que tem um ensino moral maravilhoso, foi uma reunião muito séria, para falar de assunto sério, né? Então, o cristianismo sem mediunidade não existiria, assim como a doutrina espírita e assim como todos nós que acreditamos na imortalidade da alma, né? Na continuação da vida, acreditamos na nossa vida pretérita e também na futura. Portanto, meus amigos, fiquem à vontade para a gente debater esse assunto. Talvez a gente ainda tenha alguns minutinhos, né, Alessandro? Sim, Rafael.